A coisa está ficando cada dia mais feia. Eu, quando passo perto de um templo, ou então começo a sintonizar um canal de TV ou uma sintonia de rádio, eu fico vendo esses pregadores mentindo descaradamente, adulterando o evangelho do nosso Salvador. O que eu quero dizer, ouvinte? Eu quero dizer que você está sendo enganado. Eles estão mentindo para você. Eles não falam a verdade. Na verdade, eles estão pregando um evangelho que não é o evangelho do nosso Salvador. Porque o verdadeiro evangelho é sofrimento, meu amigo. O verdadeiro evangelho é você ter aflição neste mundo. O que você mais vê dentro dos templos é eles prometendo soluções, prometendo arrumar todinha a sua vida. Hoje eu estava vendo um programa de rádio de uma igreja tradicional, uma igreja pentecostal aqui do Brasil, e o que eu vejo foi o pregador alto e bom som, fazendo entrevista lá com as pessoas que ligavam, e era as mais variados problemas, desde problema sentimental até problema financeiro de todas as ordens. Mas o que eu ouvia ele dizer para as pessoas era apenas promessa para essa vida. Que Jesus ia endireitar sua vida, Jesus ia trazer seu marido de volta, Jesus ia curar, Jesus ia fazer você ter uma vida de riquezas. Mas esses homens, até hoje, esses homens estão mentindo, meu ouvinte. Até hoje, nunca entrei dentro de uma igreja desses templos para ver eles falarem a verdade. Porque o evangelho, de verdade, ele vai trazer sofrimento. A própria palavra de Deus nos exorta que aquele que querem servir a Cristo piamente vai sofrer. A palavra de Deus fala que você vai ter problema na família. Eu, quando me converti de verdade, eu tive muito problema. Eu sofri muito e ainda continuo sofrendo. Porque a promessa do nosso Salvador não é para este mundo. Por isso que lá em Coríntios ele disse, eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Ele diz que se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então o Evangelho, você que quiser salvar sua alma, você vai ter muito sofrimento. Por quê? Porque será que é Deus que quer isso? Não. Porque é necessário. Certo pregador disse que o material que nós fomos formados é necessário o sofrimento para nos aprimorarmos. Por isso que a palavra de Deus nos exorta que o caminho é estreito e apertado, e poucos são que a encontram. A palavra de Deus também nos exorta que, aqui no livro de Filipenses, aquele que teve o privilégio de ser salvo, ele diz o seguinte, Filipenses capítulo 1, versículo 27, eu vou ler algum texto, que diz assim, somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Será que estão pregando aí é o evangelho de Cristo? Eles usam o nome, mas não é o verdadeiro evangelho. Para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Pela fé do evangelho. Está vendo? Hoje você não vê isso. Porque, no versículo 29, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, preste atenção agora, o que a palavra diz, como também a padecer por ele. Tem outro texto que diz que nós fomos designados para o sofrimento. Está escrito aqui. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então, meu amigo, minha amiga, o verdadeiro evangelho não é satisfação própria. Eu já fiz um vídeo, nunca vou cansar de fazer mais, porque essas palavras, um dia você vai comprovar elas.
Porque é palavras de Deus, palavra das Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui no próprio livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Olha, preste atenção na leitura aqui que você vai ver a diferença, a contradição do evangelho que é vivido hoje, que é pregado hoje, com o evangelho dos apóstolos e dos profetas. Olha aqui, capítulo 3, versículo 8. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Quer dizer, o apóstolo está dizendo que ele perdeu todas as coisas. Hoje você não vê mais isso perdendo, eles querem ganhar de todas as formas. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Outro texto também que ele diz, está aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. Olha para você ver, ele manda nós até imitarmos ele. O apóstolo manda, sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Capítulo 12, versículo 10, 2 Coríntios. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Já fiz um vídeo dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza nossa, quando nós estamos sendo perseguidos, afligidos, sofrendo. O poder de Deus vai nos suprir essas fraquezas mundanas. Então, a palavra de Deus hoje não está sendo pregada. A palavra do nosso Salvador não está sendo corretamente como ela deve ser. Eu não vejo mais dentro dos templos. Eu lamento dizer, mas eu não vejo mais na televisão. Não vejo dentro de igreja nenhuma. Não estou vendo eles falar a verdade. Porque se falar que vai ter sofrimento, o povo não quer saber de sofrimento. Por isso que a palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, nos exorta o seguinte. Preste atenção que eu vou explicar esse texto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Esse texto é muito claro, hoje está falando claramente dos rudimentos desse mundo. As pessoas estão correndo atrás das coisas deste mundo. Mas se você quiser ser salvo, Jesus tem uma cruz para você. Se você quiser salvar a tua alma, você vai ter sofrimento. Você vai ter que completar o sofrimento de Cristo. Estou falando a verdade para você. Mas se você não quiser sofrer, você não vai sofrer, porque a palavra de Deus fala que o mundo ama o que é seu. Né? Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que quiser salvar a sua alma vai ter que perder sua vida neste mundo. Quer dizer, não vai passar o tempo, você vai perder o seu tempo nesse mundo. Mas aquele que quiser ganhar este mundo, não ter sofrimento nenhum, ele vai perder a sua alma, está escrito. Então, o evangelho, se você quiser, você vai ter sofrimento, você vai ter muita luta, vai ser difícil a caminhada. Mas a palavra de Deus também nos dá promessas que você vai vencer todos esses obstáculos. Vai conseguir, se você crer nele e obedecer. A palavra de Deus fala que você vai ultrapassar essas aflições. Você vai ganhar a vida eterna. Por isso que aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 2, né, diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Olha qual é a riqueza que Deus nos exorta. E enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Está vendo? Então, mas será que você está querendo
riquezas desse mundo? Se você tiver querendo riquezas desse mundo, você está se tornando inimigo de Deus. A palavra de Deus diz isso. Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus e se torna inimigo da cruz de Cristo, o qual o apóstolo falou que esses homens, eles pensam só em si mesmo. Eles não querem saber da cruz de Cristo. Eles não querem saber de levar uma vida de se abster das coisas desse mundo, dos rudimentos do mundo. Mas eles querem satisfazer todos os seus desejos, todos os seus mimos. Igual eu vi hoje mesmo, a mulher perdeu o marido, eu quero ele de volta. O cara aprontava 1001, se diz servo de Deus. Ele foi embora porque ele não amava, porque ele quis ir embora. Mas eu estou querendo, eu estou orando a Deus, estou até desanimado, a minha fé caiu por causa disso. Então, se a fé dela caiu, porque a fé dela estava firmada em bases que não eram sólidas, que não era a rocha, que não era o nosso Salvador. Pois bem, meu amigo, minha amiga, você que quer ser salvo, tem uma cruz para você, tem sofrimento, tem muitos problemas para você vencer. Mas se você ficar firme, a palavra de Deus fala, se nós vencermos todas essas coisas, nós vamos ter a coroa da vida. Estou falando isso porque essa é a verdade do Evangelho. Se eu quisesse mentir para você, eu falaria que Deus ia resolver todos os seus problemas. Mas eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, eu estou fora da palavra. Porque eu já falei, se você espera em Cristo só nessa vida, você é mais miserável de todos os homens. Eu gostaria que você pensasse nisso.